pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, 17 de setembro. Hoje é um dia muito importante para nós franciscanos e franciscanas. Celebramos a impressão das chagas de São Francisco de Assis. Francisco, que procurou viver assemelhando-se ao Cristo, recebe no seu próprio corpo as chagas do Salvador. Que nós possamos então celebrar juntos este grande mistério da cruz. E hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 12 a 20. Paulo trata os fiéis da Galácia com afeição materna. Ele mostra que Deus é amor e o apóstolo também ama os seus discípulos, ama o seu povo. Vamos então abrir nosso coração e acolher a palavra de Deus que hoje será proclamada para nós pela Maria Aparecida, que é da nossa fraternidade dos franciscanos, aqui de Belisário. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Eu lhes peço, irmãos, tornem-se como eu, porque também eu me tornei como vocês. A mim, vocês não me fizeram nada de errado. E vocês sabem que foi por causa de uma doença física que lhes anunciei o Evangelho pela primeira vez. E apesar de minha carne ter sido para vocês uma provação, vocês não me desprezaram nem rejeitaram. Pelo contrário, me receberam como a um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde foi parar a alegria que tinham? Pois eu sou testemunha disto. Se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e os dariam a mim. Será que me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Aqueles demonstraram interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Querem separá-los de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom interessar-se sempre pelo bem, e não somente quando estou aí com vocês. Meus filhos, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque não sei o que fazer em relação a vocês. Ontem nós víamos Paulo exortando os Gálatas a não seguirem os judaizantes. Hoje Paulo os convida a imitá-lo, um aspecto típico das cartas paulinas, que deve ser entendido no sentido de imitá-lo em seu seguimento de Jesus, de ser pessoas abertas à ação redentora de Deus, de viver a vida nova inaugurada por Cristo. Mas a novidade dessa expressão e que os surpreende é que Paulo diz ter imitado os Gálatas, que parece ser uma forma de cativar a simpatia dos interlocutores. No entanto, nos faz recordar quando afirmava que renunciou a todos os privilégios, ao particularismo hebreu, para aderir a Cristo e anunciá-lo, e ao declarar que foi judeu com os judeus e gentio com os gentios. Assim ele passa de um tom polêmico para uma atitude mais terna, mais afetiva.
Após essa súplica, passa a lembrar de seu encontro com os Gálatas pela primeira vez e como foi bem acolhido quando esteve enfermo. Não há informações sobre qual seria a enfermidade, mas parece ser algo grave ou contagioso, por utilizar a expressão ferido por Deus e a expressão não cuspiram. Cuspir diante de um enfermo era a reação das pessoas diante de alguém gravemente atingido, como uma forma de exorcizar o mal. Porém, Paulo afirma que não foi rejeitado, ao contrário, foi tratado como um mensageiro de Deus, alguém que anuncia em nome de Deus uma boa nova. Essa imagem do mensageiro nos leva a pensar no dom da hospitalidade retratada pelo livro dos Gênesis no capítulo 18. Ao compartilhar essas lembranças que retratam um relacionamento afetuoso entre ele e os Gálatas, Paulo revela espanto pelo modo como isso mudou, a ponto de ser considerado inimigo. Apela então para a verdade do Evangelho e para o sentimento de estima que tem para com as comunidades, exprimindo-o por meio de uma linguagem simbólica, metafórica. A primeira imagem que ele usa é extraída da relação afetiva amorosa do ciúme, inconformado com a situação da comunidade. E a segunda imagem, a da mãe que gera filhos. A imagem da maternidade e da paternidade apostólica é um aspecto recorrente nos ambientes filosóficos e religiosos. Nos textos de Qumran, por exemplo, que são uns dos textos mais antigos do cristianismo, o mestre da justiça se apresenta como pai e mãe dos filhos da benevolência, e os rabinos veem os discípulos como filhos. Esse processo de gestação inicia-se com o batismo, no momento de sua adesão a Cristo e ao seu reino. Nessa experiência frontal, o batizado torna-se participante do mistério pascal, morrendo para o seu eu de antes de Cristo, a fim de ser inserido em um novo tempo, a ser uma nova criatura. Em Cristo, o cristão faz a experiência de si mesmo como um novo ser. É também neste ato batismal que ele é justificado, ou seja, Deus afirma que esse tem uma nova chance de ser justo, que foram zeradas as suas dívidas, os seus pecados. É importante considerar que o batismo era realizado em pessoas adultas. Nesse novo nascimento, temos, portanto, a justificação. No batismo, o cristão recebe o Espírito Santo, que vem habitar seu coração, como nós também já vimos quando meditamos nos versículos 6 e 7. E por meio deles, clama, Abba, ó Pai. A missão também nasce dessa experiência batismal, pois expressamos por meio do batismo que aderimos a um Deus que vive em constante saída de si mesmo em direção ao outro. Um Deus criador que sai de si para criar o universo e nos recriar constantemente, reduzindo seu espaço e não sendo excludente, pois ele agora nos considera livres. Nesse processo de configuração a Cristo que somos chamados, nós também podemos contemplar uma outra função do Espírito, que é a dimensão ética. Não seremos mais conduzidos pela lei, pelos nossos esforços humanos, pelas nossas virtudes, mas seremos guiados e impulsionados pelo Espírito. Por tratar-se de um novo nascimento, Paulo se identifica com a mãe, ao gerar a comunidade para Cristo com dores e amor, assistindo seu crescimento e formação à imagem de Cristo. Ele serve-se de termos do campo da medicina, da formação do embrião no ventre materno, que com o passar do tempo vai se constituindo no ser humano. Mas essa analogia também era utilizada para expressar o surgimento de uma nova geração, um novo tempo, um novo povo. Só participamos deste novo povo quando trilhamos
o mesmo caminho que fez Jesus, o caminho da cruz. Desse modo, o batizado é chamado a seguir Jesus por meio de seu testemunho de vida e a construir o reino de Deus na história. Que nós possamos cada vez mais compreender a grandeza desse mistério e nos colocarmos inteiramente, prontamente a servir o Senhor, que nos trata com tanto amor, com amor de pai, com amor de mãe, que nos gera, que nos forma, que nos fortalece. Que o Senhor então nos conceda essa graça de também nós sermos expressões desse amor de Deus no mundo, assumindo cada vez mais a nossa missão de batizados. Vamos ouvir agora então mais uma partilha de experiência com a palavra de Deus em comunidade. A palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo mundo viu um mundo novo. Este é um canto do poeta e cantador Zé Vicente. A Bíblia foi a luz que clareou o caminho das cegas quando ela iniciou o seu caminho. A Bíblia abriu os olhos dos que estavam cegos, os ajudou a fazer a caminhada, ligando fé e vida. E a partir da metodologia da educação popular de Paulo Freire, nós fizemos também essa história, a educação popular da Bíblia, né? Onde os pobres vão fazer uma leitura a partir deles mesmos, né? Através da ótica dos marginalizados, dos oprimidos. E assim tornar sujeito, protagonista das mudanças da sociedade. E este caminho durou muitos anos, é um trabalho muito interessante da Bíblia, que continuou através dos círculos bíblicos. Hoje não está tão claro, tão forte como nos tempos atrás, mas ainda existem muitos círculos bíblicos. E o CEBI nos dá essa formação da educação popular da Bíblia. Um outro projeto que foi bastante interessante foi a experiência que nós fizemos com o projeto Gente Nova. Escutar a palavra de Deus para cuidar e transformar. Porque a gente acredita que quem escuta a palavra de Deus, transforma. Se a gente não faz uma transformação na nossa vida, nos nossos trabalhos, então porque a gente não escutou direito essa palavra, né? E a gente fez esse projeto que durou 6 anos. A gente fazia 3 encontros anuais com vários representantes de todas as foranias da diocese, inclusive ela em Paraíba, né? E foi assim muito forte e nós preparamos várias lideranças. Temos vários outros projetos que foram interessantes da Bíblia. E este ano, quando nós estamos completando 50 anos do mês da Bíblia, e na carta aos Gálatas, nos ajuda a iluminar nosso caminho, continuar nosso caminho, trabalhando a verdadeira palavra de Deus, o seguimento de Jesus, como fez Paulo nas suas viagens às comunidades. Santinha de Leopoldina. Muito obrigado, Santinha, pela sua partilha. É muito bom poder ouvir a sua história. Nós sabemos do tanto que você já se dedicou ao anúncio da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua jornada. Vamos agora então ouvir Sebastião Farinhada e Eliane. Olá, Frei Gilberto. Bom dia, Farinhada. Paz e bem a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham na reflexão e na oração dessa manhã. Hoje vimos o testemunho da alegria de Paulo diante da hospitalidade com que a comunidade o acolheu. É tão gostoso, né, Farinhada, quando a gente vai numa comunidade, se sente acolhido, né? E, por outro lado, muito triste quando a gente vê o contrário. Você vai num lugar e as pessoas não acolhem ou não acolhem a gente ou acolhem outras pessoas. Diante das asperezas dos tempos atuais, às vezes somos também engolidos pela agitação da pós-modernidade,
e acabamos perdendo um pouco das características fundamentais da Igreja do Caminho: a hospitalidade, a alegria, a solidariedade, a partilha. Pelo batismo, nós nos tornamos comunidade, comum unidade, responsáveis uns pelos outros. Pelo batismo, somos envolvidos pelo Espírito de Deus, que nos enche de alegria e de boa notícia do reino. Nós nos tornamos seguidores de Jesus e de seu projeto. Muito bem, Eliane. Bom dia Frei Gilberto, bom dia, Mateus, comunidade de fé. Vamos viver então o nosso batismo, né? Que é missão, que é serviço. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão, onde eu for serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de Cristo. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.